satisfação imensa recebê-los aqui, alguns novamente, outros estão vindo pela primeira vez, e é sempre gratificante para nós, né? Recebermos pessoas e conhecermos novas pessoas também e rever aqueles amigos que a gente já conhece. Então, eu agradeço a presença de todos e espero que a tarde de hoje seja bastante produtiva. Nós já vimos alguma coisa aí sobre droga, sobre álcool, enfim, já vimos alguma coisa interessante para a nossa vida. Vamos ver se agora a gente consegue também trazer mais algumas coisas interessantes para vocês. A ideia é falar um pouquinho sobre a influência dos meios do terceiro milênio. Mas para que a gente possa se situalizar melhor no contexto, é importante a gente lembrar do segundo milênio, né? Nós estamos saímos do segundo milênio e nós somos seres privilegiados, porque nós conhecemos pelo menos 2 milênios, né? Saímos de um e estamos entrando no outro agora. Então somos seres privilegiados. E a ideia é a gente tentar entender o que foi o segundo milênio, para a gente fazer uma comparação com o que está acontecendo nos dias atuais. O segundo milênio, ele foi marcado por 2 eras bem distintas. Eu diria que tem mais eras, mas 2 ficaram marcantes no nosso dia a dia. Uma delas é que foi a era do ter. Como todo mundo se preocupou em ter alguma coisa. E nós fomos atrás de ter, de conquistar as coisas, de buscar. E em busca desse ter, nós acabamos deixando de lado uma série de coisas. E acabamos nos prejudicando. Tanto é que agora, no final do século, do milênio e no início deste milênio, a maior doença do século aí que se fala do milênio é a famosa depressão. Porque a gente tem tudo, como a Cláudia já bem disse no começo, na primeira fase, tem muita gente que tem tudo e não está feliz. E tem muita gente que não tem nada e está super feliz. Eu conheço a história de um jovem de mais ou menos uns 70, 80 anos, que eu estou chegando lá também, né? É jovem. Quando morria alguém com 50, minha avó falava, tão novo, eu falei, novo, velho, né? Agora, nossa, garotão, menino, recém-nascido. E havia um senhor em Sorocaba que ele não tinha nada. Ele morava num quartinho de 2x2, num terreno doado, cedido por alguém. E esse homem, ele era aposentado. Ele ganhava salário mínimo. Tudo que ele ganhava, ele colocava numa horta, que ele tinha no quintal da casa dele, nesse terreno que ele morava. E ele doava tudo isso para as famílias carentes da região. E uma vez o SPTV da vida foi lá e entrevistou o rapaz. Mas o senhor, o que o senhor faz? Aposentado. E o dinheiro que o senhor faz? Não, eu gasto tudo em sementes. Mas e você não guarda nada para você? Guarda para quê? Não preciso. Mas a sua casa não tem nada? Eu tô vendo que não tem televisão, não dá tempo, cara. Eu trabalho o dia inteiro. Chega à tarde, estou cansado, quero dormir. Só tinha uma caminha lá. Mas não fica? Quando eu fico de vez em quando uma dor de cabeça, alguém sempre me dá um remédio. Eu falo com alguém, estou com dor de cabeça, alguém me traz um melhoral, um comprimido, está resolvido. Mas não é possível, é só isso. E não tem nada, roupa não preciso, não saio, não passeio, estou aqui, está tudo em ordem com a minha vida. Um desprendimento total. Então, esse homem não pensava em ter. Ele pensava em fazer alguma coisa para alguém. Então a vida dele não era preocupada com o ter. E nós fomos atrás do ter. E esquecemos de algumas relações. Então, por exemplo, na busca pelo ter, esquecemos a família muitas vezes. Quantos e quantos finais de semanas eu não sacrifiquei sem ver os meus filhos? E uma vez eu fui questionado pelo meu filho. Eu disse a ele, cara, você precisa criar vergonha na cara. Você precisa começar a trabalhar, você precisa começar a se esforçar. Porque, né, eu tenho que... Olha pra mim, pai, você vai me desculpar, mas você não é meu exemplo. Falei, como não? Ele falou, você não fica com a gente. Eu não vejo você. Eu não quero passar isso para meus filhos. Foi um choque para mim. Aí eu comecei a questionar a minha vida. Porque eu estava buscando ter. Mas você anda de tênis de marca, você anda com roupinha de marca, né? Graças a... Ele falou, mas eu não quero isso. Quero você. Aí me quebrou as pernas. Então a gente precisa tomar cuidado. Essa era do segundo milênio foi marcado muito pelo ter. Nós corremos atrás. Tem que correr atrás? Tem sim. Mas não fazer disso um objetivo da nossa vida. Uma outra coisa que foi marcada, interessante também, foi que foi considerado que a era da tecnologia. Se nós observarmos o segundo milênio, principalmente nos últimos 200 anos do milênio, o mundo evoluiu de tal maneira que nem em toda a sua história conseguiu atingir essa evolução. Então começou lá na Revolução Industrial, lá pelos idos de 1800 e qualquer coisa, e chegou até o ano 2000, né, que essa correria total. E nós não sabemos nem onde nós vamos parar aqui. Tanta velocidade que está sendo criada, que foram criadas as coisas.
Se nós observarmos, o último século foi marcado principalmente, foi tido como século da evolução tecnológica, principalmente no último século. Porque olha o que aconteceu no último século. Se nós quisermos observar as coisas que não existiam nos últimos 50 anos, nós vamos levar um susto. Vamos levar um susto. Telefone surgiu no último século. Televisão, no último século. O rádio já estava lá, alguma coisinha. Eu me lembro que na década de 60, eu frequentava a casa de um primo em Piracicaba, e ele era cheio da grana. Eu, coitado, derrapado, mas ele era cheio da grana. E ele tinha um monte de coisas na casa dele. Ele tinha uma coisa fantástica, que era um gravador de som. E eu gravava e ficava bobo de eu ouvia minha voz, né? E aí ele falou assim, mas como você é bobo, Daniel, já tem um aparelho desse que grava a imagem. Eu falei, você é louco, você pirou. Na década de 60, ele estava falando do vídeo cassete. Será que esse garoto aqui sabe o que é vídeo cassete? Não, o negócio dele já é DVD play. E se não for Blu-ray, né? Capaz de eu falar, isso aí já era. É Blu-ray agora. Então a gente nem sabe mais. Eu trouxe um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Quem nunca sonhou com um bicho desse? Vocês lembram desse bicho aí? Ele só servia para falar. Só, mais nada. Não tinha nada, não tinha nada. Ele só servia para falar. Um peso e uma arma, né? Se alguém provocasse você, se atirasse, isso aí estava na bolsa das mulheres, matava alguém. Aí houve uma evolução. Houve uma grande evolução. Veio o StarTAC, o sonho de todo mundo, Motorola. Esse StarTAC, já além de falar, ele gravava, se eu não me engano, tinha um que gravava 10 nomes e o outro 20 nomes. Você podia gravar 20 números de telefones. E aí você tinha que ficar selecionando. Grava da minha mãe, não, da minha mãe já sei. Sobra o princípio que eu quero esquecer. Então anota que posso precisar uma hora. Então você começa a selecionar quem que você vai fazer. Aí surgiram os Nokias da vida. Esse daí já veio com uma novidade. Já veio com uma novidade. Ele já veio com agenda, com calendário. E a agenda conseguia por 50 e alguns até 100 números. Que coisa maravilhosa, era coisa de louco. Aí surgiram alguns intermediários que foram começando a colocar máquina fotográfica, tirava foto, tudo aquelas fotinhas vagabundas. Agora não, começaram a sair os smartphones. Esses é o show, né? Esse daí ele tira foto, ele filma em HD, ele abre planilha Excel, ele abre Word, ele abre tudo que você quer, comunica-se com a internet, recebe e-mails, passa e-mails, você faz tudo o que você quer com ele. Mas ainda não tá bom, não. Não, aí começam a surgir os iPhones da vida. Ao sonho de consumo de todo mundo aí. Eu tenho um amigo que tem um iPhone desse. E ele é vendedor de muamba. Sabe? Ele importa as coisas e sai para vender na rua. Eu falei, Tadeu, o que me ajudou isso? Eu ganhei muito dinheiro. É muito caro, você comprou com alguma nota. Não, estou ganhando dinheiro. Mas como? Ele falou, não é, Tadeu, sabe o que acontece? Eu perdia muito dinheiro que eu vendia e o cara não me pagava. Agora com um bichinho desse aqui, eu instalei um programinha que simula a máquina de cartão de crédito. Você quer comprar, só vendo o cartão de crédito. Você passa, digita lá, tá pronto. Já recebeu. Manda pela internet. Tá pronto, não tem mais. Quem vai pagar é a operadora do cartão. Na rua. Aí ele fala, só isso que ele faz? Não, imagina. Tá vendo esse boleto bancário aqui? Vou pagar o boleto bancário. Ele pega o boleto bancário, coloca ali, leitura, já tá no Bradesco. Eu falei, como? Já tá no Bradesco? Já tá, foi lá. Falei, gente, isso é coisa do outro mundo, isso é coisa do demo. Isso é coisa do demo, não cai por aí. Ele falou, Tadeu, você não viu o outro brinquedinho que eu tenho? O que é? Esse aqui. Esse é o que há. Já é o iPad, nem iPhone ele não quer mais. Ele tem o iPhone e tem o iPad. Transforma o iPad no que se quiser, é um computador. E transforma no que se quiser, até no telefone. E aí minha esposa, que tem dificuldades para ler, eu falei, vou comprar um desse para ela. Porque fica um telefonão desse tamanho, com os números todos grandes, não tem como ela não errar. Aí se ela vai errar só se ela quiser. Né? Então, olha como que evoluiu. E a gente, estou falando só de um item. Imagina as outras coisas, computadores. Se os carros tivessem evoluído na mesma proporção dos computadores, nós estaríamos voando com os carros. Não tem mais. Ele volitava, fazia qualquer coisa, porque a evolução dos computadores foi muito rápida. Mas uma coisa foi interessante. O mundo percebeu que as pessoas são influenciáveis. E aí se utilizaram, os espertos se utilizaram da mídia. E quando eu falo mídia, estou falando de TV, estou falando de rádio, jornal, panfletos, revistas, enfim. Se abre uma Playboy, só tem propaganda.
Você abre uma veja, só tem propaganda. Você abre um exame, só tem propaganda. Gente, é só propaganda. E nós somos massacrados o dia todo, a toda hora, de todos os lados, bombardeados com propaganda. E quem pode dizer assim, ó, eu dessa água nunca bebi? Por exemplo, quem nunca comprou alguma coisa que nunca usou? Não, comprei porque falaram que era tão bom, comprei e não vi até hoje, não sei para que serve. Mas entrei na moda, eu fui atrás e fui correr atrás. Influência de quem? Desses caras aí. Você fala pro garoto aqui, vai comprar um Conguinha. Você já usou um Conguinha? Não sei o que é isso. Claro que não. E Nike, você sabe o que é Nike? Ah, isso eu sei. Nike usa Conguinha e não sabe. Conguinha usa Conguinha igual Nike. Só que é diferente, mas é igual. Mas é diferente, entendeu? Gente, e nós vamos atrás do quê? Das marcas. E quantos de nós já não fizemos besteira? Ó, compramos o que não precisava, gastamos o que não tínhamos para mostrar o que nós não somos. Né? Essa é a verdade. E aí, quando você percebe, você fala assim, é tarde demais, já fiz. Mas nós temos alguém dentro de nós, um tal de id, um garotinho que fica dentro de nós. E esse garotinho, ele tem um objetivo na vida. O objetivo dele é nos dar prazer. Então ele quer compensar tudo aquilo que a gente... Todas as frustrações ele quer nos compensar. Aí você fala assim, eu gostei do iPhone. Ah, mas custa, sei lá, 1.400 hoje. E eu não tenho 1.400. Aí o ID fala assim, vai lá, parcela 10 vezes. Aí você vai lá e parcela 10 vezes, mas você tem que pagar os 1.400 do mesmo jeito. Então esse ID vai... As pessoas descobriram isso, sabem que nós somos influenciáveis e utilizam dessa ferramenta para nos detonar o tempo todo. Além dessas situações, nós estamos no centro do universo. Esse cara é bacana, é um artista. Bonito. E humilde. E humilde, Ele só tinha um defeito, ele era muito convencido. Hoje não, hoje ele é perfeito. Hoje não tem mais defeito nenhum. Eu sou que nem um amigo nosso, o PC Farias. Eu sou tão humilde que eu sinto orgulho de mim mesmo. Além de nós estarmos no centro de tudo isso, além das influências da mídia, de tudo isso que nós temos, nós também recebemos a influência dos nossos sonhos às vezes, né? É do dinheiro, é da casa bonita que eu quero ter, é do carro que eu quero ter. E essas coisas vão fazendo com que a gente comece a querer ter cada vez mais, e foi o que aconteceu no segundo milênio. E agora, nós temos além disso, não é só isso. Se fosse só isso, estava ótimo, mas nós recebemos mais influência, gente. Recebemos influência de quem? Da mãe, do pai, né? Do professor. Recebemos influência da família, dos amigos, do namorado, da namorada, dos colegas de trabalho, enfim. Influências que estão vindo. Tem pessoas que parece que nasceram para colocar, para fazer a nossa vida um inferno. Eles querem que a gente age igual a eles. Então ficam tomando conta da vida da gente. E a gente, para mostrar que a gente faz tudo. Eu quero comprar carro porque trocou a seta do carro, mudou. Agora preciso trocar de carro, mudou a seta. E eu tenho que me mostrar, eu tenho que mostrar para a sociedade. Recebemos influência dessas pessoas? Sim. De forma negativa, de forma positiva, não importa, mas recebemos influências. Também recebemos influências de outras pessoas que já nem estão conosco. De um Chico Xavier, inclusive aqui foi engraçado. Todas elas que ela citou, só não citei um, só o Barçanufo. Dos outros estão todos aí, ó, que ela citou, que a Cláudia citou. Parece que foi combinado, mas não foi não, viu, Claudinha? Então, recebemos influências também de pessoas que passaram por aqui e prepararam o terreno para nós. E mensagens que são transmitidas que também nos influenciam. Quantas pessoas já não mudaram de vida por causa de um pensamento, de um livro, ou de uma ideia de uma dessas pessoas, ou de um exemplo dessas pessoas? Chico Xavier, Divaldo, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa e Francisco. Só não falei do Barçanufo, que deveria ter colocado aí. Então, todas essas pessoas à nossa volta nos influenciando. E mais ainda, e teve uma outra pessoa que nos influenciou tempos atrás. E essa influência foi marcante nas nossas vidas. Senão nós não estaríamos nem aqui. Esse cara trouxe uma nova proposta de vida. Ele disse, olha, desde lá de trás, precisa parar de querer ter. Nós precisamos começar a mudar. Nós precisamos começar a pensar em nós. Eu tenho que mostrar para vocês que as coisas boas não estão nesse planeta aqui não. O meu reino não é deste mundo aqui. É de um outro lugar.
Buscai primeiro as coisas de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E nós fazemos o quê? Buscamos primeiro as coisas daqui. Se der, a gente vai atrás da igreja. Se der, eu vou no seminário lá. Se der, eu vou na casa espírita. Se der, eu vou ao culto. E aí vai empurrando com a barriga. Mas ele falou: ajunteis tesouros onde as traças ninguém roube, né? Mas a gente não vai atrás disso, a gente vai atrás de outras coisas. A mudança de paradigma desse homem foi tão grande que depois que ele nasceu, depois que conheceram a história dele, o mundo mudou. Começou do zero. Começa um novo mundo, porque é uma nova proposta de vida. Isso é interessante. E vamos lá. Como podemos perceber, nós já estamos sofrendo a influência do mundo material o tempo todo. Essa é uma certeza que todo mundo tem. Somos influenciáveis. O que talvez nem todos saibam é que nós também recebemos influências do mundo espiritual. O tempo todo. Ai, que medo. Quem não é espírita, corra. Eu vou começar a falar coisa aqui. Corra, não fica aqui, senão vocês não vão dormir de noite. Quando a gente monta essas palestras aqui, a gente não monta para espírita, viu, gente? É que tem muitos espíritas que vêm para cá porque são amigos nossos, mas a gente abre o espaço, por isso está sendo feito fora de uma casa espírita, para as pessoas virem aqui, para ver que tudo isso que nós vamos falar não tem nada de medo. Eu ia colocar uma música tenebrosa na hora que falasse isso, não eu vou assustar. Alguns vão sair correndo mesmo. Gente, nós recebemos influência o tempo todo. Tem ideias que a gente acha que são nossas e não são nossas, são de outros. Kardec pergunta lá para o Espírito da Verdade: nós somos influenciados? Eles influenciam a gente mais do que você imagina. É o tempo todo. Às vezes eles nos mudam caminhos. Você está indo para um determinado caminho e aquele caminho é desviado de alguma maneira para te proteger de alguma coisa e você fica bravo. Vou pegar o avião e a droga do semáforo fechou, meu carro furou pneu, alguém bateu no meu carro e eu não consigo, perco o avião e xingo, grito, espernei. Daqui a pouco está lá, o avião caiu. Nossa, alguém nos orientou. Eu me lembro uma vez, eu chegava na Cabaninha toda quinta-feira e eu deixava o carro em frente de um poste que tem naquela rua paralela da Cabaninha ali. Paralela não, perpendicular à Cabaninha. E um dia, toda vez que eu podia chegar atrasado, o meu lugar estava reservado. Eu falava aos meus mentores: ó, colabora. Cheguei um belo dia, a minha vaga não estava. Eu falei para minha esposa assim, falei: bem, hoje meu mentor deve estar de folga, porque ó, não achei lugar aqui. Ela falou assim: deixa aqui em cima. Eu deixei ele lá para cima, quase no outro quarteirão, lá na esquina de cima. Desci a pé um quarteirão, gente. Aí fui lá, comecei a fazer a palestra. Daqui a pouco entrou alguém: escuta, o carro tal, assim, assim, assado, né? Placa tal. O que foi? É que o ônibus bateu, estava chovendo, o ônibus bateu. O ônibus brecou, escorregou, pegou o cara que estava no poste, no lugar que eu colocava. Minha mulher falou: ele estava de folga? Eu falei: não, ele está trabalhando muito mais ainda. Eu não sabia o porquê, mas estava lá. Às vezes acontece na vida. Eu sofri um acidente uma vez na estrada e alguém me avisou que eu ia bater. Era 2 horas da tarde, eu levei um susto. Achei que me vi batendo no carro e morrendo, né? Desencarnando. E foi feio o negócio. E eu levei esse susto. O coração disparou, eu fiz umas orações e tal. Depois, na hora de ir embora, 5 horas, eu estava num curso. Eu lembrei de novo um pouco antes, fiquei assustado. Mas fiz uma oração, porque eu quero esquecer. E não vejo a hora de chegar em casa. Quando eu estava na Castelo Branco, chegando perto de lá para cá, perto do pedágio, quando a gente enxerga o pedágio, ali acho que é Carapicuíba, não sei. Não é Carapicuíba, tem outro nome. Jandira. Aí veio de novo a imagem, aquela sensação, falei: não vejo a hora de passar aquele lugar. E era lá na frente, não era ali não. Paguei o pedágio às 19h14, bati às 19h15 no pedágio. Foi uma batida feia. E aí depois eu entendi, eu bati ali para não bater lá na frente. Foi uma batida feia, mas eu não morri. Não, vocês estão vendo que eu não morri. Mas é isso aí, entendeu? A gente tem noção. Senão a pessoa está tão distraída que não percebe que a pessoa sai correndo aqui. Não, eu estou aqui, não morri. Então, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas eles estão nos influenciando o tempo todo. E às vezes recebemos influências negativas. E como recebemos influências negativas? Do plano espiritual estou falando agora. E ninguém está isento delas, porque não existem privilegiados nas leis naturais. E tem gente que acha que eu sou diretor de casa espírita, ou eu sou padre, ou eu sou pastor de uma igreja, então eu não recebo essas influências negativas. Todos nós temos sim, recebemos. Chico Xavier, Divaldo, Terezinha de Oliveira, que são pessoas que trabalham, né, para o bem. Há quanto tempo? Contam histórias assustadoras de que foram assediados.
Os evangelistas dizem que Jesus, quando esteve no deserto, foi tentado. Se ele, o nosso modelo, foi tentado, e eu, coitado, é de hora em hora, segundo em segundo. Então isso é fato e não tem o que fazer. Mas também temos influências positivas. E como temos muitas dos nossos insights que nós imaginamos às vezes, nada mais são do que o pessoal está mandando alguma coisa. Tadeu, vai por esse caminho, não faça isso. Quantas e quantas vezes não aconteceu na minha vida? Todos podem e devem se beneficiar disso. Mas para que você possa se beneficiar dessas coisas positivas, você tem que começar a pensar de uma maneira diferente. Você tem que começar a equilibrar o seu pensamento, a elevar o seu pensamento, a manter o seu pensamento numa faixa vibratória onde essas pessoas possam te dar bons conselhos. Tem gente que não acredita aqui, né? Eu acho que tem gente que não acredita nisso, no que eu estou falando. Tem alguém que não acredita nisso, na influência dos outros aí? Nossa, todos acreditam, que bom. Porque olha, quem nunca passou por isso na família? Uma criancinha começa a conversar com alguém, ou contar uma história de alguém que o amiguinho está do lado e tem gente que assusta e fica desesperado. O meu neto, eu não lembro a idade dele, mas ele tinha uma amiga, uma menina. E onde a gente ia, nossa, vou entrar no carro, vou. Minha amiga está aqui, ela quer entrar no carro, abre a porta. Eu falei, mas fala para ela entrar, tem que abrir a porta. Tá bom, abre a porta. Ela entrou, tá bom, então vamos conversando aí que eu vou embora. Posso fechar a porta? Pode, fechava a porta. Outras vezes, olha gente, que maldade que eu fazia com meu neto. Ele falava assim, vô, minha amiga tá aí. É, tá aí, deixa ela aí, vamos embora. Ele tocava, vô, você passou por cima dela. Meu Deus, já estava na frente, você me avisou. Passei por cima da menina, uma amiga. Isso foi por um bom tempo. Minha nora ficou desesperada, né? Ficava com medo. Nós temos um primo, também uma prima, que ela mudou de casa. Ela mudou de casa, porque era assustador. E o menino fala assim, mas é o senhor que está aqui do lado. Onde ele está? Está sentado na cama. Falo, pelo amor de Deus, saiu do quarto. Natural, gente. As crianças, nessa fase, né, pequenina, tá com as antenas parabólicas todas abertas. E aí vem que é uma maravilha. E nós aí, com o passar do tempo, nós aprendemos a fechar esses canais e às vezes não conseguimos abrir. Algumas pessoas conseguem, outros não. Eu, por exemplo, não enxergo nada. Eu não vejo nada. De vez em quando eu ouço alguma coisa, mas não assim. Quando vai acontecer alguma coisa, vem uma voz. Eu tenho certeza, o meu mentor é uma mentora. É uma voz de mulher que fala comigo. 3 vezes aconteceu na minha vida, em momentos importantes, foi uma mulher que falou comigo. Não sei quem é. É uma amiga. Sempre contamos com o apoio dos nossos mentores espirituais. Eles estão sempre dos nossos lados, nos intuindo, nos mostrando o caminho do bem. São pessoas, são espíritos, né, que têm uma missão, nos conduzir. Eles também são conhecidos como guias ou anjos da guarda. Está aí o Emmanuel ao lado de Chico Xavier, irmão. E também em outras religiões, o pessoal não acredita muito nos guias e mentores espirituais, chamam de anjo da guarda. Mesma coisa. Eu me lembro dessa imagem bonita, quando eu era garoto, a gente via muito isso nas casas. Em todas as paredes de casas tinha o anjo da guarda. No meu quarto tinha um quadro desse me protegendo na cama. Olha que bacana, todo mundo tinha isso, né? Era um quadro parecido com esse daí. Eu digo, sempre contamos com apoio, mas mentira. Nem sempre. Porque à medida em que nós abrimos espaço e começamos a ir para o caminho errado, meu filho, a gente não consegue deixar. Aí abre espaço para quem? Para os outros chegar perto. E aí, meu filho, vamos para as drogas, vamos para tudo, não é canto. Porque, acreditem, tudo que você quiser fazer no universo, você consegue. Depende da direção que você está apontada. Se você se dispuser a fazer o bem, você vai encontrar um monte de gente, um monte de espíritos que vão te ajudar a fazer o bem. Se você quiser fazer o mal, também você vai encontrar. Então, o importante é que a gente saiba, né, para onde apontar, para que direção. Aí a pergunta que eu faço, qual a importância desse conhecimento para as nossas vidas? Nossa, a importância é brutal. Sabe por quê? Porque somos a origem de tudo. Nós somos a origem de tudo. Nenhuma influência negativa nos afetará se nos mantivermos vigilantes. Por isso que o mestre, muito sabiamente, dizia vigiar e orar. Mas a gente entende vigiar e quem? Vou vigiar a Vânia, vigiar a Cláudia, vou vigiar meu marido, vigiar a sogra, vigiar... A gente quer vigiar todo mundo e esquece de vigiar o quê? O pensamento seu. Que nível de vibração você está emanando? Porque de acordo com a sua vibração, que você vai atrair as pessoas. Se você está sempre pensando no bem, geralmente você vai atrair o bem. Mesmo assim, de vez em quando, Divaldo, Cristo recebeu a série, imagina nós. E de vez em quando gostamos de dar uma escapadinha. Agora, de tudo que nós vimos até agora, sabe qual é o fato mais importante para a tarde de hoje? Não é nada disso que eu falei para vocês, eu vou começar a palestra agora. Agora, daqui conta 1 hora a partir de agora, tá? Agora vai começar a palestra. Gente,
é simples, é o fato de que nós somos os grandes influenciadores do terceiro milênio. Enquanto os outros estão nos influenciando, a coisa até pode ficar meio tranquilo. Ah, eu escorreguei porque fui tentado, fui não sei o quê. Gente, agora quando a gente pensa nisso, a coisa muda de figura, vem para o nosso lado, vem para o nosso lado mesmo. Que influências estamos transmitindo para a vida? Vocês já pararam para pensar? São pequenas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e que às vezes nos traz problemas. Problemas no dia a dia como esse. Esse vídeo é demais. Olha que coisa maravilhosa. Olha o exemplo. Mãe fuma, a filha também quer fumar. É chique, né, Cláudia? Você falou hoje. Jogou no chão, tá no jogo. Eu desvio, tô nem aí, olha o outro como ele desvia. Parece que foi montado, é um ator, né? Eu pus em inglês para vocês entenderem, tá? Ah, é a mãe. É a tia. Eu vou passar o resto. Mas essas são algumas influências. A gente não percebe e às vezes nós nos perdemos por bobagens. Por bobagens. Hoje eu me perdi um pouquinho antes de vir para cá. A hora que fui fazer funcionar esse negócio no laptop não funcionou nada. Estava tudo preparado. Eu já testei tudo ontem, estava tudo certinho. Aí a hora que eu vou colocar não funcionava. Eu falei, e agora? Tentei resolver, não consegui. Eu dei um murro na mesa. Eu falei, Tadeu, você é um idiota! Como que... Aí minha mulher falou assim, Tadeu, faz uma oração. E eu já estava gritando, faz uma oração. Eu falei, nossa, ela me puxar minha orelha. Ela que assiste todas as minhas palestras. Ela aprendeu e eu não. Aí eu falei, caramba, fiz uma oração, fiz nada de novo. Falei, me ajude, gente, agora não, né? Deixa para outro dia. Faça dar errado na próxima, porque eu demoro para chegar lá, né? Mas essa aqui não, essa tem que apresentar hoje. Aí me ajudaram, funcionou. Daqui a pouco ela veio lá. E aí, funcionou? Eu falei, funcionou. Ela falou, viu? Uma oração ajuda? Teve que ouvir dela. A gente está aí para aprender. Que tipo de exemplos nós estamos passando para a vida? Porque, olha, a Cláudia falou uma frase interessante que eu não vou lembrar agora, mas é algo parecido com isso. Você falou, se citou uma pessoa. E foi interessante porque quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Os nossos exemplos falam muito mais alto que os nossos gritos, né? Então aqui eu trouxe um exemplo. Quem é? Albino Teixeira. Albino Teixeira. E aqui eu trouxe um exemplo bacana, já que essa Cláudia faz para me pegar, para derrubar. Olha que propaganda legal. Arquiteto, por acaso está escrito lavadora na minha testa? Marisa, gente, por acaso está escrito geladeira na minha testa? Querida, Dani, dá um recadinho pro seu pai. Por acaso está escrito celular na testa? Os filhos vão imitar, gente. A gente faz a mesma coisa e depois não quer que o filho repita. E aí vão brigar com meu filho. Eu uso droga, eu uso cigarro, eu uso bebida. E depois não quero que meu filho use. Fica difícil, né? Normalmente nós somos modelos, gente. Olha que modelo porcaria que eles pegaram. Nós. E pegaram a gente de modelo, gente. Olha a responsabilidade, nós estamos influenciando essas crianças. Não só os nossos filhos, mas o amigo do nosso filho, o vizinho. Onde nós estamos? Eu costumo dizer que tem uma câmera aqui, não sei se tem. Sorria, você está sendo filmado o tempo todo. Está. Eu me lembro na Europa, eu perguntei, para atravessar a rua,
Não tem ninguém na avenida. Não pode. O sinal tem que estar verde para o pedestre. Eu falei, mas não tem ninguém. Nenhum carro para lá, nem um carro para cá. Posso atravessar? Ele falou, até você pode tomar uma multa. Mas por que tomar multa? Eu não entendo nada. Por que eu fiquei esperando perder meu tempo aqui? Eu falei, você tem que dar exemplo para as crianças. Pegou. Alguém está vendo você, cara. Pode ser o garotinho que está lá no prédio, lá no apartamento. Não tem ninguém na rua, mas ele viu você atravessar o sinal vermelho. Pega o exemplo que você deu. Na Europa é multa. Aqui não, aqui todo mundo faz o que quer, né? Isso me faz lembrar de um texto chamado Acaso. Eu gostei muito desse texto, porque tem muito a ver com a influência que nós estamos recebendo e que nós estamos passando para esse mundo. Olha que engraçado. Cada um que passa em nossa vida, passa só. Pois cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. E não tem como substituir. Somos pessoas diferentes. 7 bilhões, mais, né? De 7 bilhões de habitantes não tem 2 pessoas iguais. Não tem 2 digitais iguais. E eu falo 7 bilhões dos que estão ativos. E os que já foram? Quantos são? Deve ser outros 7. O nosso avô não tem a mesma... Não vai repetir a digital dos nossos bisavós, dos nossos antepassados. Então eu estou falando de muito mais de 7 bilhões. Esse cara que criou tudo isso é um gênio mesmo, hein? Não é? É sabedoria suprema mesmo. Porque não tem, até hoje não repetiu. E nós recebemos pessoas diferentes, convivemos com pessoas diferentes. Para quê, gente? Será que é para eu ser igual ao outro? Ou será que é para eu aprender com o outro? Aprimorar as coisas. Outra coisa, cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, mas não vai só. Nem nos deixa só. Leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. Por quê? Porque a vida é troca. Nós estamos o tempo todo trocando informações, trocando experiências com os outros, nos atritando. Olha que coisa bacana. A gente acha que marido e mulher é casamento de iguais, casamento de desiguais. Como diz o nosso amigo Wilson, marido é empréstimo da divina providência para testar sua paciência. Isso é um espírito de luz, isso é um encosto. Ela também é um encosto para você, cara. Tem que aprender. E a gente vai... É isso mesmo. Nós vamos atritando e aprendendo um com o outro. E olha, Deus é tão perfeito, mas tão inteligente, que Ele aproxima a gente pelos hormônios. Ai, que coisinha linda, coisinha maravilhosa. Olha aí, barriga de tanquinho. Eu tinha barriga de tanquinho. Tudo isso aqui era aqui em cima, era forte. Aí desceu, ficou... Imagina se ela tivesse casado comigo por causa da barriga de tanquinho. Estava divorciada agora, né? Ainda bem que ela acha que viu alguma outra coisa em mim. Tomara. E a gente não percebe que cada vez que eu converso, que eu troco experiências com alguém, eu estou deixando alguma coisa minha para essa pessoa. Eu estou influenciando. Claro que estou recebendo influência também dessa pessoa, mas eu estou influenciando. Cuidado com o que nós estamos passando para essas pessoas. Muito cuidado. Aos que levaram muito, mas não aos que não deixaram nada. Esta é a maior responsabilidade da nossa vida e a prova de que duas almas ou 2 pessoas não se encontram por acaso. Não existe o acaso. Sabe aquele sogro? Sogro não, sogro é tudo legal. A sogra, aquela jararaca que você tem lá na sua família, é a luva que você precisa para evoluir. Sabe aquele chefe chato que você tem? É a luva, você precisa dele para evoluir, não tem outro. Não adianta querer reclamar. Troque com ele, aprenda com ele, doe alguma coisa para ele e receba alguma coisa dele. Porque a vida é troca, o tempo todo. O planeta Terra está passando por um processo de transição. E parte dessa transição cabe a nossa responsabilidade de promover isso. A Cláudia falou muito bem, então não vou repetir, mas, gente, é evidente que nós estamos mudando, não tem por onde ir. Se o segundo milênio for marcado pela era do ter, o terceiro milênio será marcado pela era do ser. É totalmente diferente. E a era do ser muda algumas coisas. Eu tenho que ser mais humano, eu tenho que ser mais carinhoso, mais amoroso, mais compreensivo, mais paciente. Eu tenho que ser humano. Outro dia nós fizemos um seminário, aí foi da Pastoral da Saúde lá em Salto, e para o Hospital São Camilo, de Itu e Salto. E o cara falou uma coisa bacana. Eu acho até que foi um padre, se não me engano. Ele falou, que absurdo, né? Nós viemos aqui para falar sobre humanização para humanos. Não é estranho? Tinha que falar de humanização lá para os macacos, né? Tem o planeta dos macacos da vida, os cachorros, vai no canil. Isso tem que falar. Mas falar para humanos, quer dizer, nós esquecemos de ser humanos. Nós não somos mais humanos, somos máquinas, somos animais.
Um querendo matar o outro por causa de dinheiro, por causa de um tênis, por causa de um Nike. Conguinha não, né? Nike. Conguinha o cara deixa passar. Precisamos ser profissional. Mas ser profissional não no sentido de trabalho. O que é ser profissional? Quando alguém faz um trabalho bem feito, mandou limpar a nossa. Ele fez um trabalho profissional, hein? Uma coisa bem feita. Fazer por amor, fazer na primeira vez, da maneira correta. Nós temos que ter no nosso relacionamento um relacionamento profissional. Cuidar bem. Porque em casa a gente não fala pra gente da maneira como a gente fala com o nosso chefe. O chefe fala alguma coisa, sim senhor, não, pois não, farei com muito bom gosto. Nossa, por favor, o senhor é meu ídolo. Em casa a gente não fala isso, né? A gente devia tratar a esposa, o esposo, o filho, a filha como amigos, né? Como profissionais. Porque existe uma relação e nós temos que melhorar essa relação. Nós temos que ser pai, ser filho, ser mãe. Mas, gente, nós estamos no meio de uma cadeia. Eu tenho gente acima de mim que me geraram e tem outros que eu já gerei. Alguns ainda não conseguiram gerar ainda, então são crianças ainda, mas logo logo vai ter. Então, nós precisamos começar a nos preocupar em dar o exemplo. Aqui tem um filme que eu achei hoje também, assim como a Cláudia achou um filme hoje, eu também achei um hoje. E eu achei legal, é uma mensagem bacana, que fala de pai. Ensine pelo exemplo. Tem como aumentar o som, por favor? Meu pai consertava coisas para todo mundo. Era um exemplo para mim. E eu só segurava a luz. Sempre ajudou a todos com necessidade. Com o passar dos anos, consertamos coisas para os amigos e desconhecidos. Ele me estava ensinando muito mais do que simplesmente consertar coisas. Ensino pelo exemplo. Passe adiante. Com exemplo, ensinar. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Ensine pelo exemplo. É isso que nós temos que ser, exemplos. Se nós queremos evoluir, fazer com que o terceiro milênio evolua, vai evoluir independentemente da nossa vontade, como foi dito pela Cláudia. Mas, neguinho, o que nós precisamos é ficar por aqui. Eu já conheço todos os problemas que tem aqui. Tá fácil, imagine um lugar desconhecido, um lugarzinho pior do que esse. Que é o que vai acontecer. O mundo vai melhorar. Ah, o pessoal não melhora nada, está cada dia pior, você não assiste televisão. Ah, gente, como melhorou? Eu costumo perguntar para vocês assim, tem muito bandido no mundo? Tá cheio, né? No bairro de vocês, quantos tem? Fala o nome de dois aí. Ah, não lembra. Se achar é um. E o cara fala que o mundo piorou. Todo mundo é bom, é um que está lá com problema. Não tem tantos bandidos assim como a gente fala, é que eles fazem um estardalhaço muito grande. Quando mata alguém aqui na rua, causa um choque. Mas tá cheio de gente fazendo bem aí, ninguém fala nada. Tá cheio. Ser colega, ser amigo, eu tenho que respeitar as pessoas, eu tenho que estar aqui. Nós viemos para esse mundo para ajudar uns aos outros. Nós viemos aqui para uma única missão: aprendermos a amarmos uns aos outros. E o meu colega de trabalho, o meu amigo, ele tem que ser respeitado e eu tenho que ajudar. Não adianta chegar em algum lugar sozinho. Eu tenho que levar essas pessoas comigo. A evolução conta com isso. Se nós queremos evoluir, ter um mundo melhor, é isso. Precisamos ser mais espiritualizados. Porque nós não somos espiritualizados. Nós achamos lindas as ideias do espiritismo. Lindas as ideias do cristianismo. Que é coisa mais linda do que o cristianismo, as ideias. Mas nós somos simples admiradores. Nós não fazemos exatamente o que tem que ser feito. A gente acha muito bonita as palavras, como a Cláudia disse, né? Tem gente que escreve maravilhosamente bem. Eu falo maravilhosamente bem, eu sei disso. Eu sou bom, eu sou. Agora ela olha e fala assim: hoje o que você falou para mim? Ela falou: qualquer hora eu vou levantar a mão. Eu falei: ele fala tudo isso, mas não faz isso. Falou hoje para mim, jogou na minha cara. E eu falei antes que ela falasse, que agora se ela falar não tem mais graça. Gente, é isso mesmo, nós temos que começar a vivenciar. E cada vez que ela me dá um puxão de orelha, eu volto, eu penso, realmente ela tem razão, eu preciso melhorar. Nós temos que melhorar. E tem que ser mais espiritualizado. E quando a gente fala em espiritualização, gente, é algo que está um pouquinho além do nosso entendimento ainda. Eu estou lendo um livro muito interessante, avaliando lá analisando as bem-aventuranças. Muito bonito o livro. E numa hora lá ele fala o seguinte:
que justiça, quem procura justiça está procurando vingança. Fala para o advogado agora aqui. Quem procura justiça está procurando vingança. Claro. Ele está ligado a alguma coisa? Não. Eu fui prejudicado. Cristo não disse, se alguém lhe levar túnica, né? Dá tudo. Dá capa também, leva tudo embora. Pronto. O cara está roubando o seu carro lá e você está com a freio e o toca-fita no bolso. Aí, vem cá, tá aqui, leva junto também. Senão o toca-fita não vai funcionar, caramba. A gente faz isso? Não. Tomara que bata o carro no primeiro poste e morra. E demora para morrer, que fique sangrando. Vingança, gente. Aí eu não ganhei. Fui na justiça, não ganhei. Não tem problema. A justiça divina não falha. O cara bate o carro lá, não falei? Não falei que a justiça divina não falha? Como se Deus agisse como nós, gente. Para com isso. Tem que ser mais espiritualizado. Ser alguém que faz a diferença. Como Cristo fez. Quando ele nasceu, o mundo começou do zero. Como, por exemplo, o João Paulo II, quando ele morreu, parou o mundo. E o dia que Tadeu morrer? Liga para o Macário lá, vê se consegue mais 3, precisa carregar e o caixão está pesado. Chama o marido da Vânia lá, que é meio fortinho também, para ajudar, porque não tem mais gente. Não tem ninguém aqui, gente. Será que nós estamos fazendo a diferença? Será que nós estamos mudando, dando alguma coisa? Hoje é o dia de preparar o amanhã. O que estamos fazendo hoje para que o amanhã seja melhor? E agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa proposta de mudança não está vinculada a nenhuma religião. Por isso, quando a gente faz alguma coisa aqui, a gente sabe que não é para espírita, é aberto a todos. Porque religião só divide as pessoas. Ah, eu sou espírita, eu sou católico, ah, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou... Isso é o quê? Por que essa divisão? Não somos todos filhos do mesmo pai? Por que essa divisão? Só porque ele pensa diferente de mim, eu sou melhor do que ele? A minha igreja é mais avançada? É mais adiantada? É mais... Quem está adiantado? Eu vou passar um filme para vocês agora. E esse filme vai mexer com vocês, eu tenho certeza. É uma pessoa que, quando eu conheci, eu me apaixonei. E não me chamem de pedófilo, porque ela tem só 14 anos. E ela não compactua das mesmas convicções que a minha. Ela é até de uma outra religião. Por isso que eu estou falando para vocês que não tem nada a ver com religião. Mas é uma pessoa linda, maravilhosa, que deu um exemplo. Ela está dando um exemplo dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui porque eu quero mudar esse mundo. Eu estou pensando em evoluir. Querem evoluir comigo? Evoluam. Terceiro milênio está chegando. Vocês não acreditam? E ela vai falar isso de uma outra forma. 14 anos. Não depende de idade, não depende de religião, não depende de nada. Depende do quê? De boa vontade. E isso ela tem. Assistam uma semana. Ela vai contar uma semana da vida dela pra gente. Som na caixa. Olha o olhar dela, é linda.
chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram uns 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, chegar no curso bíblico, porque Jesus está voltando. Olha o que ela vai dizer agora. Isso tudo já está a ser cumprido. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Se não fizermos a nossa parte agora, talvez amanhã não dê tempo. Dia 22 de março de 2008. Então vai fazer 4 anos agora. Pelo seu exemplo, fez tudo o que podia enquanto pôde. E essa pergunta mata. E você? Se não fizermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Essa é a Andréia Barragana. Andressa, desculpa. Nasceu em 94, com 14 anos, desencarnou, mas deixou um exemplo maravilhoso para nós, um exemplo de vida que deveria ser seguido. As pessoas perguntam, mas por quê? Por que acontece uma coisa dessa? Talvez se ela estivesse por aqui, não teria causado tanto impacto ainda. Ela continua ajudando, ela ajudou e ajuda. E isso faz com que a gente repense nossas vidas. Essa pergunta que se faz no final, e você? Todas as vezes que eu assisto isso, hoje eu me preparei para não chorar, mas todas as vezes que eu assisto, eu choro porque eu me cobro por isso. Eu me cobro. O que eu estou fazendo? A transição é um fato e não adianta temer. Vai acontecer. Está acontecendo. Preparem-se, gente. Seja útil. Pelo amor de Deus, nós já estamos cansados de sofrer. Vamos querer ir para um outro lugarzinho pior do que esse? Vamos ficar por aqui. Por favor. Aí. O importante é não parar de sonhar com um mundo melhor. Porque quando você sonha, você corre atrás. O homem não morre quando para de bater o coração. Ele morre quando ele para de sonhar, gente. Então nós temos que sonhar com um mundo melhor. Um mundo, 3º milênio, como a gente sempre imaginou. Um mundo de paz, de amor, de regeneração e amor. Olha que coisa maravilhosa. Chega de provas. Estamos cansados. É preciso ter fé na vida e nas pessoas. E coragem para enfrentar os novos tempos. Para de falar que o mundo está pior. O mundo está cada vez melhor. Nós precisamos confiar nas pessoas. Ainda hoje, na feira, um colega meu falou: Tadeu, ainda existem pessoas boas nesse mundo. O que aconteceu? Eu perdi a minha carteira lá no Walmart. E eu fiquei desesperado que todos os documentos estavam lá dentro. E eu tinha 20 reais, não estava nem aí. Mas todos os meus documentos lá, eu trabalho de caminhão, como é que eu faço? E ele já foi buscar carga lá no Ceasa, um amigo dirigindo o caminhão dele. Aí ele falou: eu vou lá na rádio anunciar. Foi na rádio, chegou na rádio, já trouxeram uma carteira aqui, a sua, é a minha. Até os 20 reais estavam lá. Tudo da hora. Quer dizer, ainda existe? Claro que existe, gente. Claro que existe. Então precisamos acreditar nas pessoas, ter coragem para enfrentar tudo. Acredite, nós podemos fazer desse planeta um lugar muito melhor do que já foi e que só depende de nós. Só depende de nós acreditarmos em nós, nesse potencial que nós temos. Porque se nós acreditarmos em nós, nada vai nos deter. Isso me faz lembrar uma música que eu gostaria que vocês cantassem comigo. Som na caixa. Não tenho
para fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Só é preciso ter o quê? Vontade. É na vida, é no homem, é no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vida é no homem, é no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. É preciso que cada um acredite em si mesmo. Dá para fazer tudo que a gente imagina. Ele disse: vós sois Deus, poderão fazer tudo que eu fiz e muito mais. Então vamos lá fazer o que será. Terceiro milênio. Grato pela atenção de todos, paz e bem. Obrigado, Tadeu. Tadeu, a pergunta é o seguinte: se os espíritos nos ajudam a escapar de acidentes e até da morte, então não existe momento certo para a morte? Sacanagem, que pergunta dessa, hein? Momento certo não há. Ele está mais ou menos direcionado. A gente sabe de que maneira nós vamos e mais ou menos quando nós vamos. Mas não é certo isso. Por quê? Porque nós temos uma coisa muito bacana, que eu não vou falar agora, porque senão depois tem uma amiga minha, de Jundiaí, não vou falar o nome, ela vai ficar muito brava, mas tem um tal de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio pode fazer com que a gente mude algumas coisas. Tem uma frase muito interessante que diz assim: o amor cobra uma multidão de pecados. Então as pessoas se confundem. Aquele cara que está sem uma perna, nasceu sem uma perna porque ele cortou uma perna da outra vez. Ou se eu cortei uma perna de alguém, eu vou perder a perna dessa vez aqui. Pode acontecer, até pode, mas de repente o cara perdeu um dedinho, está sendo tão bom que ele está fazendo um esforço danado para melhorar. De repente ele vai morrer aí, sei lá, esmagado, ou morrer de infarto com 80 anos, não sei. Talvez a espiritualidade não precisando desse cara aí, ele está sendo útil. Vamos tocar adiante, vamos tocar. Agora, acontece, às vezes, sei lá, uma Zilda Arnes da vida foi embora. Poxa vida, será que era a hora dela aí? Às vezes acontece até para dar um exemplo. Eu sou tão bonzinho, vamos matar o Tadeu para ele ver como é que é. Para ver que ninguém está imune a isso. A gente não sabe, destino não tem, né? Pode ocorrer? Pode. Eles vão tentar fazer, mas o livre-arbítrio é nosso. O Espírito pode induzir você até não ir para aquele lugar. Você vai insistir tanto que você vai acabar indo, vai pegar aquele avião e vai cair. Porque o livre-arbítrio é teu. Se você não ouve o teu mentor espiritual, paciência, né? E nós não ouvimos, nós não gostamos de ouvir, porque ele está sempre mostrando o caminho do bem. Porta estreita, o que a gente quer é para a porta larga, da diversão, e aí é legal, né? Mas sinto muito, a gente vai causar sofrimento. Então ele pode mudar? Ele vai tentar ajudar, a desviar de alguns caminhos, para que a gente não sofra, porque eles não querem ver a gente sofrer. Mas o livre-arbítrio é meu, eu decido por aquele caminho ou não. Aí sinto muito, mas eles não sentem nada nesse momento. Quem Tadeu? Mais nenhuma pergunta? Você deixou todo mundo tão emocionado. Você deixou todo mundo tão emocionado. Ficar no estado de choque. Pensa que você explicou bem. Tem que ser Você explicou tão bem que não precisa fazer pergunta. Está ganhando menino, Cláudio. Bom, gente, Muito obrigado pela atenção, pessoal. antes de anunciar a próxima palestra, tem um motivo.